Bom dia a todos. Prazer estar falando com todos nesse dia maravilhoso. Esperar aqui um minutinho que o pessoal está entrando, as conexões ainda entrando aí. Essa live, nessa manhã maravilhosa, onde a gente vai estar falando de hyper performance, né? Hoje já não adianta mais falar de alta performance na sua empresa. A alta performance virou commodity. Quem está em alta performance já está ficando para trás. Então, hoje a gente vai falar um pouco de hyper performance. Como é que você traz a sua empresa num ritmo, numa eficiência de resultado e num modelo de cultura de hyper performance, ou seja, o nível máximo de performance para aqueles que querem ter resultado, querem crescer acima das médias de mercado, principalmente nesses momentos turbulentos, nesses momentos onde existe muita mudança interna nas empresas, muita mudança interna na vida das pessoas, mudanças no mercado, e que cada vez mais performance é o que traz o grande diferencial para as empresas. E nada mais, nada menos que Rogério Barbosa, nós convidamos para essa live, para estar com a gente. Rogério, que fica baseado em Nova York, especialista em times de hyper performance, passou em grandes operações no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e que vai trazer para a gente uma série aí de pontos práticos, como o Rogério sempre faz nas nossas lives, muito direto ao ponto, de como que você aplica esses conceitos, como é que você aplica essas técnicas para que a tua empresa, o teu negócio, possa ter uma hyper performance aplicada. Rogério, seja bem-vindo, prazer estar com você nesse dia aqui que a gente está fazendo essa live, que é um give back nosso para a sociedade. Obrigado pela tua generosidade de sempre, de contribuir com a gente, de ofertar seu tempo aqui para estar treinando o pessoal, trazendo conteúdo de relevância, trazendo conteúdo de ponta daquilo que está sendo aplicado dos mais altos padrões, nas empresas de mais alta performance no mundo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, podem me ouvir? Perfeito. Grande prazer, último dia do nosso semestre, oficialmente. É um prazer estar aqui com vocês. E como o Luciano falou, a gente tem buscado muitos conceitos, com muitas consultorias, em como está no nível de performance acima da alta performance. E vocês vão ver que é muita coisa que é factível e realmente é muita da disciplina e da organização. Então, só para apresentar, a maioria eu conheço de vocês, mas se me apresentar novamente, já fui head de operações em grandes empresas, em vários lugares do mundo. Passei pela Eaton, passei pela Goodyear, 5 anos entre Brasil e Estados Unidos, liderando toda a América, L'Oréal entre Brasil, Estados Unidos e também na França. Implementação de vários projetos estratégicos no início da minha carreira, na Nestlé e na Mars, aquisições, transições, integrações de empresa, transformações de portfólio. Então, uma visão um pouco mais global e culturalmente diferenciada, né? Você pode imaginar trabalhar em empresas brasileiras, francesas e americanas, e formações na Unicamp, no MIT, Columbia Business e no INSEAD. Também uma coisa que me deu um diferencial de ter formações em grandes escolas e grandes escolas ao redor do mundo. Vamos começar com o primeiro princípio que nós estamos estudando, estamos aplicando com algumas consultorias. Normalmente a gente gosta de colocar um objetivo que é muito claro, né? E tem que ser, mas que tem um nível de possibilidade alto, né? Então a gente sabe que a gente vai chegar lá. E a gente começou a discutir o que a gente acha que tem uma baixa probabilidade de atingimento e que a gente gostaria de estar lá, né? Então, a imagem abaixo, a gente se coloca e começa a estudar o possível. Nós temos a cerca que nos controla, o que é possível na nossa vida, o que é possível dentro da nossa organização, dentro dos nossos resultados. E a gente começou a dialogar dentro dos comitês executivos como expandir, como alinhar uma visão um pouco mais agressiva, acima do mercado. O mercado tem aqueles parâmetros de crescimento, parâmetros de lucratividade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar fora da nossa cerca. E, no final,
é muita coisa do nosso mindset, da nossa tendência mental de limitação, né? Então, no impossível, a gente começou a falar, ah, é impossível, mas se eu tiver 1 ano a mais, se torna possível? Se eu tiver US$ 1 milhão para investir a mais, se torna possível? Se eu tiver uma estrutura com 2 talentos aqui, uma ferramenta de tecnologia ali, começa a ficar possível? Sim. Então, a gente começou a desvendar um universo um pouquinho mais analítico do que é possível e do que tem uma baixa probabilidade de possibilidade, que quando se começa uma análise bem técnica, estruturada, a gente entende que a possibilidade começa. A mensagem que a gente tem trabalhado no comitê executivo é: vamos ser bem agressivos nos objetivos, criar uma cultura, um diálogo dentro da empresa, que aquilo vai ter talvez uma probabilidade menor do que o possível, isso de uma forma racional e lógica, mas a beleza do processo, o fundamento do processo, é realmente entender tempo, né? Pessoas, como que organiza essa estrutura e como que organiza os processos e ferramentas. Então, ó, a gente fez algumas brincadeiras, né? Pô, eu quero ganhar US$ 1 milhão. Ah, não consigo. Olha, consegue, né? Onde que está esse US$ 1 milhão? Quanto tempo que eu preciso para chegar? Quanto que eu preciso me dedicar? E muitas vezes a gente vê que essa organização, esse alinhamento que faz a diferença. E muitas vezes a gente fica no caminho. Inclusive na alta performance a gente fica no caminho, a gente se limita. Então a primeira mensagem que a gente tem trabalhado, tem nos feito navegar de uma forma bem estruturada para um nível de hyper performance, de meta performance, a gente tem chamado aqui e com algumas empresas, é realmente entender o impossível tangível, o impossível com o tempo, o impossível com a estrutura que eu tenho que montar, como começa a ganhar mais o caráter de possibilidade. Então, isso foi uma ferramenta que a gente aplicou, tivemos alguns seminários e realmente começou a ser um momento ahá, que a gente fala, uau, né? A gente consegue fazer coisas diferenciadas. Será que eu tenho uma análise clara para isso? Será que eu tenho uma organização clara para isso? E realmente começa a desvendar. Deixa eu passar um pouquinho mais, né? Então, a gente viu que muito na liderança do dono do negócio, do dono da empresa, dos grandes executivos da empresa, é o comportamento, né? A gente limita a nosso pensamento, a gente limita a nossa caminhada. Então, outra coisa que a gente trabalhou muito, quando a gente coloca um objetivo muito ambicioso, talvez com uma baixa ou menor probabilidade de atingimento, ou precisa de muito mais profissionalismo e estrutura, a gente começa a ter um sentimento de medo e preocupação, né? Eu não vou conseguir atingir. Será que vai me acontecer? E como que transforma dentro do nosso cérebro, como que transforma dentro do nosso comportamento esse medo e preocupação em energia e entusiasmo? Como que eu trago a minha equipe, a minha organização para um nível de excitação fundamental, que você começa a ter energia, ter um impacto na tua organização e nas pessoas para o direcionamento do plano, né? Uma outra coisa, por exemplo, que a gente falou, a gente quer ter um cash flow extremamente arrojado. A gente consegue fazer sozinho? Não, chama ajuda, tem consultorias que vêm. Então, essa análise do medo e da preocupação, na energia, no entusiasmo, como que eu começo a navegar com recursos e entendimento de energia, entendimento de técnicas, que eu começo a buscar a performance fora do normal, fora da alta performance. Segunda coisa que nós estamos fazendo muito bem é detalhamento de plano. Muitas vezes a gente começa a ter uma visão mais agressiva, começa a ter um plano,
objetivo mais agressivo, eu consigo ir lá, consigo triplicar meu negócio, consigo tornar meu negócio 10 vezes maior. Começa a ficar mais claro. Mas como que eu detalho o plano? Né? Como que eu começo a trabalhar numa profissionalização do meu negócio para ter essa hyper performance? Né? Então, qual é a minha visão de onde eu vou chegar e como eu vou chegar lá? Né? Quais são os objetivos característicos que eu vou chegar lá? Então, aí, o detalhamento do plano. O primeiro layer, primeira fase é realmente ter clareza da visão dos objetivos, né? Muito simples, mas lembrando que o fundamento é estar além da nossa cerca de limitação, né? A nossa limitação faz os nossos resultados. Então, como que eu expando a cerca? Onde que eu quero chegar? Ah, eu vou dobrar o negócio? Não, eu quero quintuplicar o negócio, né? Eu vou ter uma lucratividade de X, como que eu consigo ter 3X? Então, começa a se caracterizar lá, começa a ter a visão e os objetivos claros. Aí, as 4 pilares, de novo, que a gente tem desafiado, é tempo, né? Algumas coisas têm tempo para acontecer. Então, qual que é o tempo otimizado para chegar lá? Ligando nisso, para otimizar o tempo, quais pessoas-chave eu preciso ter? Por exemplo, a gente entendeu ontem numa reunião de board que tinha 2 funções que vão acelerar nosso negócio por 3, 4, 5, 6 vezes mais. Investimos na hora. Então, nós estamos com dois diretores novos trabalhando em Data Analytics, né? Fazendo toda a Data Analytics. Ali tem um core de informação fundamental para a gente, né? E o outro completamente em planejamento de performance. Então, o tempo, quais são as pessoas, as capacidades que a gente precisa para realmente nos levar para essa hyper performance. Aí, ferramentas. Nós tínhamos algumas limitações de algumas ferramentas. Estamos com uma consultoria, colocando algumas ferramentas muito chaves de planejamento, de segmentação de dados. A gente tem falado muito aqui nas nossas lives, segmentação de dados. Isso faz a diferença, né? Quando você entende os potenciais em diferentes camadas e os processos. Quais são? Então, hoje, eu falo para você, a nossa performance, a nossa hyper performance, que a gente quer ter multiplicada pela performance que foi média dos últimos anos, que é acima do mercado já, esse é o plano que a gente está olhando. Né? Então, a gente está transformando a nossa cultura, o nosso mindset, a nossa mentalidade de preocupação, de medo, com muita energia e entusiasmo. Então, isso é a parte do dono do negócio, do executivo, de começar a pensar diferenciado, e um detalhamento de plano e estruturação de plano muito detalhado, né? Então, muito claro a visão e o objetivo, muito claro a estrutura que a gente precisa nesses 4 passos fundamentais. Qual o tempo que eu consigo entregar? Se eu preciso ser mais acelerado, eu preciso de mais pessoas e ferramentas e processo, e essa análise começa a dar muita clareza, e você vai ver o conforto que começa a dar, que aquele objetivo que era muito mais ambicioso se torna realístico também. Era uma questão de organização, de entendimento, de estrutura para chegar lá. Então, eu vou caminhar, depois a gente abre para perguntas, né, Luciano? Perfeito, Rogério. Quem quiser fazer perguntas, pode pôr a pergunta aqui no chat também, pode fazer os seus comentários, tirando suas dúvidas. Perfeito. Então, aí os pontos chaves que a gente tem trabalhado, um pouquinho mais de clareza, né? Vão ser vários conceitos hoje aqui na live, mas a beleza é a aplicação, né? Então, de novo, primeiro passo, aonde eu quero chegar, onde que estou me constrangendo, né? Me contendo que eu quero passar essa barreira. Então, o nosso lucratividade está em 30%, como chega a 40%, 45%? Né? Quais são os fatores de altíssima performance, de hyper performance que eu quero estar versus meu mercado? De novo, a gente tem falado muito qual as pessoas que a gente precisa ter, qual que é a organização da equipe.
em termos de capacidades e organização estrutural. Quem conecta com quem? As empresas são mais, a gente gosta de falar em orgânicas, né? A estrutura de clareza de layers tem um fundamento, mas como as pessoas interagem, tem também um fundamento até mais potencial. Muitas vezes a gente fala na Vital Capital das medidas, como que eu vou trabalhar nos meus indicadores, então como que eu vou medir a nossa jornada. E a medição da jornada, a gente falou muito já, tem que ser nas métricas que são que lideram, né, que lideram o seu resultado. Eu vou fazer aquela brincadeira de novo. Se eu quero perder peso, eu não vou na balança. Se eu quero perder peso, eu vou na academia e vou mudar minha dieta. Aí a balança vai confirmar o que eu estou fazendo, está fazendo certo. Né? Então, começar a desafiar quais são os fatores chaves de métricas que vão me direcionar para os lag indicators, o indicador final. Responsabilidade, então montar a estrutura com clareza e direcionamento. Nós temos montado muito war room, né? Então salas onde tem um environment, onde as pessoas entram e conseguem enxergar todos os dados, todas as ferramentas, a estrutura. Então, e fica muito claro aonde que tem o direcionamento e a clareza de responsabilidade, quem faz o quê. Então fica muito claro numa sala, esse KPI, quem é responsável é o Nate, esse KPI, quem é responsável é o Jeff, e assim por diante. Então, responsabilidades com clareza de direcionamento, revisão e acompanhamento, né? Então, todo dia, revisitar os indicadores que lideram o teu negócio e ajustar, né? E fazer um acompanhamento de melhoria. Então, os indicadores estão caminhando na direção certa. Lembra numa live a gente fez várias formas de ver um ponto único da tua performance, mas ele está vindo numa tendência positiva, está vindo numa tendência negativa, está vindo numa tendência de não controle. Então, esse acompanhamento com alta frequência vai garantir estabilidade e correções imediatas. Então, a revisão e acompanhamento. E aí, um ponto fundamental que a gente vê, tenho conhecimento, eu tenho metodologia, eu tenho capacidade para resolução de problemas, para eliminar os roadblocks, para eliminar os bottlenecks, os gargalos dentro da tua caminhada. E muitas vezes é diferente, né? Uma coisa é entender, a outra coisa é analisar e a outra coisa é resolver. Então a gente tem visto muito e a gente tem feito diferentes até responsabilidades. Tem algumas pessoas, algumas áreas que conseguem trabalhar transversalmente nos 3 pilares, né, de entender o data, os dados, entender as análises, a causa e entender como resolver. Muitas vezes são até áreas diferentes. Eu tenho uma área de Data Analytics, né, análise de dados, segmentação e uma área de melhoria de performance, que com aqueles dados consegue eliminar os bottlenecks, os gargalos, consegue trazer a melhoria contínua. E aí na caixinha preta aqui, que é onde faz a diferença. A gente tem falamos na nossa convenção na semana passada, e o que a gente vê de diferença é a disciplina. Eu falo para você, muita gente sai de uma live, muita gente saiu de alguns seminários que nós fizemos, vou fazer. 2 dias faz, no terceiro dia já, no quarto dia, na semana seguinte já está com baixíssimo impacto. Então, disciplina é completamente a arma de performance, né? Eu consegui fazer o acompanhamento. E isso eu vou falar para vocês, pessoal. Tem que estar na tua agenda, né? Tem que ter uma agenda estruturada. Se você tem aquele trabalho padronizado, uma agenda padronizada, como a gente tem a live toda quinta, a gente tem nas segundas reuniões, essa disciplina garante o teu segmento de impacto. Uma outra coisa que a gente tem visto muito, que é talvez mais delicado em alguns negócios, é saber priorizar.
muitas vezes nessa caminhada vai aparecer várias oportunidades, né? Vão aparecer várias oportunidades, várias atividades diferentes. Como que eu faço as escolhas certas e difíceis, né? Muitas vezes o nosso comitê executivo, pô, surgiu uma oportunidade com o Walmart, surgiu uma oportunidade com os... Faz sentido ou não? É dinheiro ali que está na mesa, mas é o melhor dinheiro que a gente quer? Talvez não. Então, priorização. Tenha coragem de tomar as decisões que vão te alinhar para o teu impossível. Isso vai fazer a diferença. E eu vi muitas empresas, continuo vendo muitas pessoas e empresas ficando no caminho por não ter disciplina ou por não ter clareza de priorização. Isso vai fazer a diferença para vocês. Então, do lado esquerdo, um segmento de metodologia passo a passo. Se vocês quiserem realmente ter alta performance, sigam isso. Trabalhe, se questione todo dia. Eu estou tendo a disciplina de segmento, estou tendo a disciplina na execução, e eu estou fazendo as decisões corretas todo dia. Obviamente, vão ter algumas decisões que não vão ser as melhores, mas você está desafiando a priorização, está fazendo análise disso. Errar vai fazer parte da caminhada, né? E aí, dedicação. Se eu quero $1 milhão, eu tenho que me dedicar, não vai cair do céu, né? Então, se é a prioridade mesmo do meu negócio, é essa, eu vou dedicar a maior parte do meu tempo para isso. Eu joguei muito futebol na minha vida e eu treinava no Guarani. Espero que tenha muitos bugrinos, grande campeão do interior, né, de 78. Estou vendo muita gente fazendo assim com a cabeça que não, né? Mas era muito interessante. A gente treinava todo dia à tarde no grande estádio Brinco de Ouro da Princesa e era o final da tarde, umas 4h30, 5 horas da tarde, estava todo mundo embora, ficava uma pessoa batendo falta por mais de horas. O Neto, lembra do Neto? Jogou no Corinthians, um dos melhores batedores de falta, né? E aí a gente via dedicação e disciplina dele. E eu adorava ficava pegando a bola para ele, né? Porque eu queria ver aquela paixão de criança, de ver um ídolo. Ele ficava 2 horas batendo falta. Aí ele colocava aquela como que chama? As pessoas de metal, né? A barreira de metal, e ele 1, 2, 3, 4, 5, centenas de bolas. Então ali estava a dedicação. Ele queria ser o melhor batedor de falta, e ele era um dos melhores batedores de falta, que tinha dedicação, ele tinha disciplina, ele priorizava a vida dele nisso. Então, o Cristiano Ronaldo, vocês já leram muito, com certeza, ele acorda na madrugada para treinar, né? Então, de novo, processos chaves, sigam os steps, mas a diferença vai fazer no nosso comportamento, na nossa disciplina, na nossa priorização, na nossa dedicação. E só para seguir aqui, para a gente fechar o conteúdo e abrir talvez mais diálogo, nessa caminhada, a gente tem visto, você pode imaginar, nós estamos em Nova York, uma equipe muito sênior, de muita experiência, e mesmo assim, a gente tem um conselho muito forte, um board, a gente tem até trocado as pessoas do board nessa caminhada, né? Pessoas do board que ajudaram nós em algumas fases do negócio, não estão mais ajudando, agregando valor agora. Então, nós estamos trazendo algumas pessoas novas no nosso board que vão nos levar para o impossível novo. Então, a gente tem uma troca de 3 pessoas do board com muito mais conhecimento digital, muito mais conhecimento num segmento de altíssima lucratividade, para nos fazer uma expansão. Esqueça que nessa jornada, fazer sozinho vai ser o mais impossível, né? Vai ser muito mais difícil. Então, um conselho, um mentor vai fazer muita diferença. A gente tem trabalhado muito com isso. Quem são as pessoas que têm conhecimento, que nos agregam? A gente fala muito na Vital Capital de conselho, de mentoria. Isso vai abrir realmente o teu leque de conhecimento, o teu mindset. De novo, nós estamos falando em Nova York, bordas de
de empresa de 40 bi, com board. Ontem mesmo estava vendo a Medtronic, pegou uma pessoa da Pfizer no board, eu acompanho muito essas duas empresas, tem muitos colegas lá. Então, pessoas que agregam valor na tua jornada, que vão te desafiar, que vão te fazer conhecimento para outro nível, tá? Então, a gente tem no nosso board, como a gente trabalha em multicanais, pessoas especialistas em cada canal que nos desafia, que nos abrem porta, que nos fazem jogar no Hyper Performance. Aí, tendo pessoas que vão agregar valor para você, segue a metodologia, né? Como que a metodologia vai te ajudar no passo a passo de definição do teu plano. E, por último, a agenda. Tenha uma agenda de dedicação, tenha uma agenda estruturada, tenha uma agenda que vai te dar robustez, né? Vai te dar disciplina. Então, no final, para tentar facilitar, tente desafiar para chegar no impossível, qual o conhecimento que eu preciso ter, qual a estrutura eu preciso ter. As perguntas corretas vão te fazer chegar no lugar certo. Perguntas, perguntas, perguntas. E uma coisa que a gente fala muito na Vital Capital também é o ecossistema, né? Então, o ecossistema é um conselho, é a metodologia, é a agenda. Se insira em ecossistemas de altíssimo impacto, né? Hoje eu estou me inserindo cada vez mais, porque eu quero trazer essa transição dessa empresa para altíssima performance, com algumas consultorias de altíssima performance, né? Então, ó, Porsche Consulting, Backway, são alguns nomes aqui de altíssima expertise. Como eu estou fazendo parceria para mim, para colocar-nos dentro desse ecossistema, que é o da Vital Capital, né? Um ecossistema de muito potencial, eu entro e ali eu consigo navegar, eu consigo ter os recursos, consigo ter modelos, consigo ter metodologia, estrutura, conselho, que vai me jogar para o impossível, que vai me abrir o caminho, que vai me tornar um pouco mais relevante para tocar esse novo nível de performance. Então, é uma forma muito conceitual, atrás disso a gente tem aplicado de uma forma profunda, séria, que isso acontece. Tem acontecido para nós, tem realmente trazido resultados muito acima do mercado, coisa que a gente acreditava que não conseguiria, né? O nível de serviço que a gente tem hoje é muito melhor do que grandíssimas empresas, porque a gente conseguiu realmente montar toda essa estratégia, um conselho, metodologia, a parte técnica, uma disciplina muito grande. Vocês não podem imaginar a disciplina que a gente tem na empresa hoje, né? Todos os dados checados, todos os dias, toda ordem, todo produto completamente checado, completamente monitorado e pessoas fazendo performance. Isso vai trazer realmente aquela forma que a gente fala, a sorte final, né? Que é o preparo com a oportunidade. Então, são algumas recomendações de muita precisão, de muita clareza e muita prática. Fazendo esse segmento, o teu impossível hoje vai tornar com certeza possível nos próximos meses, nos próximos anos, e você vai olhar para trás e falar, nossa, que aprendizado. Eu achava que realmente aquilo não poderia acontecer, e começou a acontecer. Então é isso que teria para compartilhar hoje, nessa forma de conceito, nessa forma realmente de trazer hyper performance de uma forma estruturada, prática, e agora é praticar, né? A parte bonita realmente de uma metodologia é aplicar, aprender, ter os erros, ter os ajustes para conseguir avançar. Pararia aqui, Luciano, para a gente abrir as nossas conversas, as nossas perguntas aqui. Bacana, Rogério. Bom, primeiro, parabéns aí, excelente conteúdo, muito prático, como sempre, de coisas que estão acontecendo no dia a dia, acontecendo realmente no mundo. Rogério, tem uma questão que aqui ficou muito clara para mim. Hyper performance é uma questão de comportamento, faz sentido? Muito. Comportamento e metodologia, muito, Luciano.
Quer dizer, é como a gente se coloca, como é que a gente faz e como é que a gente busca os nossos objetivos, né? Quer dizer, a questão da disciplina é uma questão muito clara. E aí tem uma pergunta do César: tanta disciplina abre espaço para os militares? César, eu não entendi muito bem tua pergunta, mas vamos lá. Disciplina, ela cabe em qualquer coisa, não só no militar. Ela cabe na igreja, ela cabe, né? Se pegar a igreja católica, exemplo, não sei qual é a religião de cada um, mas só como exemplo, não estou fazendo juízo de valor, uma igreja, ela acaba tendo disciplina. Ela tem lá o seu culto, o seu horário que começa, a sua métrica de cultos. Então, na igreja católica, você tem missa lá todos os domingos. Você tem a Páscoa todos os anos. Então, o Papa está lá, quer dizer, ela cabe... Então, para os militares, ela cabe para a igreja, ela cabe para o futebol, como o Rogério deu, para qualquer um dos esportes, ela cabe para a arte, ela cabe para todo mundo que quer ter hype e performance. Disciplina, ela é um ponto de comportamento na nossa visão. Aí o Cláudio pergunta, Rogério, na própria formação dos filhos, disciplina é tudo para uma sociedade. E aí você poder falar até um pouco aqui de filhos, de como que a gente põe essa hyper performance desde as crianças, acho que seria um ponto interessante, você que é um grande pai aí. Acho que vamos começar com o nosso pai, né, Luciano? Nosso pai foi um exemplo de disciplina, né? Em casa a gente teve um exemplo de disciplina, né, de fazer as coisas certas nos momentos certos, né? Isso começa a ser disciplina. Então a gente tinha uma disciplina muito grande de fazer todo dia as ações de casa, arrumar a cama, aquela coisa bem organizada. Então isso nos deu esse DNA, nos dá essa característica que torna a tua rotina, né, de disciplina. Então, começou com nossos pais, né, de uma disciplina, e hoje a sociedade tem mudado um pouquinho, é um pouco mais diferenciado os valores, mas a disciplina tem que acontecer, né, a rotina tem que acontecer. Meus filhos pegam o ônibus todo dia no horário, o ônibus traz no horário, tem toda a disciplina da escola, tem as atividades extracurriculares. Nos Estados Unidos, muitas atividades de esporte com muita disciplina. Então, os Estados Unidos, para você ver, o esporte para as crianças é um dos grandes valores, né? O esporte vai dar alguns fundamentos de disciplina, de estar lá toda a sessão de treinamento, de todo o jogo, de acompanhar. Eu vejo meu filho nas sessões de futebol, de soccer dele, tem sessões que é só disciplina, só treinamento de fundamento. É aquela coisa meio chata. Eu ficava 4 horas brincando com bolinha de tênis em alguns treinamentos no Guarani. Então, a disciplina vai fazer isso para as crianças, para todo mundo. Tem que saber disciplina no quê e tem que ter a disciplina da liberdade. Não confunda de não ter liberdade, não ter momentos prazerosos sem uma rotina. Tem que ter a rotina da liberdade. Tem que ter a rotina, agora esse momento que você vai fazer o que você quiser. Então, não deixa de ser uma disciplina. Disciplina do momento de liberdade, de freedom para eles fazerem. Então, a disciplina é ter uma consistência, ter uma agenda, ter uma continuidade. Vão ter momentos que vai sair fora e tem que entender o porquê sair fora e explicar. Mas a disciplina tem feito muito, e eu acompanho muito nos Estados Unidos. Nós estamos, felizmente, numa das melhores escolas dos Estados Unidos aqui na Nova York, que a disciplina faz a diferença. E eles têm as regrinhas, e começa no minuto certo, acaba no minuto certo, a coisa fica normal ter essa disciplina. Então, na criação das crianças, como aconteceu para nós, na nossa casa, a gente vê que muito, a gente agradece aos nossos pais por ter tido essa disciplina, esse rigor, e hoje a gente tem que passar para as crianças com certeza. E a cultura do país faz a diferença. Nos Estados Unidos a gente vê as escolas, a gente vê os esportes acontecendo muito disso realmente para ter a disciplina, para dar esse fundamento para as crianças e para a sociedade. Bacana. E acho que até um ponto importante, tem aqui uma pessoa comentando aqui sobre a disciplina com a criatividade, né? Na verdade, para você ter criatividade, você precisa de disciplina. Então, o Rogério falou, para quem gosta de ler, um livro muito bom é o Ócio Criativo, do Domenico De Masi, um livro dos anos 80, onde coloca um pouco da questão da disciplina para a criatividade.
né? Se a gente olha o italiano, ele tem uma frase muito famosa chamada dolce far niente, que é o gostar de não fazer nada, você ter a disciplina do fazer nada. A disciplina do descanso. Eu vejo que muita gente erra de achar que a alta performance é excesso de trabalho. A alta performance é o trabalho, como o Rogério fala, certo da forma certa. Entrar nas priorizações, entrar na bola correta. Muita gente trabalha em excesso, porque trabalha sem método, trabalha sem disciplina, trabalha sem conhecimento, sem ferramentas, né, sem processos. Então, a disciplina ela entra no ponto, inclusive, da criatividade. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, eu fui diretor da WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo, fui diretor de planejamento, nós tínhamos a disciplina do horário de brainstorming, que é aquele horário né, como a gente chama no interior de toró de parpite, né? Que é o brainstorm, né, no inglês, é o horário de você repensar. Então, você tem um horário de repensar. Você tem, por exemplo, a disciplina do planejamento, que é aquele momento que você vai pensar o planejamento, você vai criar novas estratégias, você vai criar novas estruturas. Mas chega uma hora que você tem que fechar essa janela, fechar esse slot e ir para ação. E aí, quer dizer, que assim, o Rogério coloca muito nos conselhos que a gente participa conjuntamente, que é prioriza. Isso está no plano? Não está no plano? Para quem é mentorado, para quem é do franqueado, para quem é licenciado, para quem é sócio operador que está nessa sala, é a ferramenta 3 que a gente utiliza no nosso negócio. Quer dizer, qual é o planejamento? Está no teu planejamento? Você tem a hora de rever o planejamento. Então, vamos ver, se você rever teu planejamento semanalmente, ou mensalmente, ou trimestralmente, ou anualmente, cada empresa tem a sua técnica de revisão de planejamento, naquele momento é o momento de você fazer mudança. Naquele momento é o momento de você colocar criatividade, criar um novo. Fechou ali, bora para a disciplina da execução. Então, é entender que disciplina também são esses momentos. Faz sentido, Rogério? Completamente, Luciano. A gente tem uma disciplina muito grande de muita revisão, muito alinhamento na segunda, na terça, revisão de negócio, na quarta, melhoria, quinta, revisão com clientes, e na sexta, nós temos um momento de liberdade para criatividade, para planejamento. Então, é uma disciplina de agenda que cria esses lotes para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado de falar que criatividade é sem organização. A criatividade efetiva vem com organização. Né? A criatividade não é o não fazer nada. A criatividade pode ter um momento de não fazer nada, mas organizado. Né? A criatividade vão ter ferramentas, vão ter perguntas para te levar à criatividade. Então, você vê nos workshops de inovação, eles têm extremamente organizados, extremamente disciplinados, mas com focos na inovação, foco na criatividade. Então, tem que tomar cuidado, a gente mistura um pouco a criatividade com a falta de organização, com a coisa muito livre, completa. Não, é livre com o slot correto. E depois, a criatividade tem que se tornar em ações, tem que se tornar em uma transição efetiva. Então, isso a gente tem que tomar cuidado no mindset cultural, realmente, da disciplina, envolvendo todos os fatores dentro de uma organização, desde o planejamento, execução, inovação, criatividade, brainstorm. Então, tem que estar tudo dentro de uma agenda disciplinada. Bacana. A gente até coloca muito, completando, Rogério, aqui dentro do nosso programa na Harvard e até no programa de escala da Wharton para os unicórnios, não confundir criatividade com improvisação. E as pessoas confundem muitas vezes o que é ser criativo com ser improvisado. A criatividade, a ideação, ela tem um método para criar ideação, ela tem momento para criar ideação, mas eu acho que assim, quando a gente olha muito no Brasil, principalmente, as pessoas confundem um pouco a criatividade com a improvisação. Né? Ser criativo é improvisar, ser criativo é a gambiarra, muitas vezes, né? É dar um jeito lá na coisa. Não, ser criativo é um método diferente de fazer a coisa. Mas ele pode ser, deve ser feito de forma organizada, de forma disciplinada, de forma planejada. Então, a gente tem momentos de ideação, que a gente, quando a gente chama aí nas startups, na parte de inovação, nos programas nossos de inovação aberta, a gente tem um momento de ideação, que é a hora que surgem as ideias.
E depois a gente tem os momentos de teste dessas ideias. Né? Foi uma ideia criativa e ela vai para o momento do teste, né? Para o momento de parar em pé. E aí eu acho que assim, existe essa confusão entre criatividade e improviso. E você está completamente perfeito, Luciano. E tem uma outra preocupação que tem tido também nas organizações, que é a formalidade ou a informalidade com a performance, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Hoje, eu trabalho de tênis, calça jeans e camisa polo. Eu fui no board, a pessoa que fez mais impacto no board, nossa última reunião em Manhattan, estava de moletom, tênis e calça jeans. E a gente, se olhar 2 anos atrás, esse board era todo mundo de gravata e terno. Então, essa informalidade não quer dizer que você perde a disciplina e perde o impacto do negócio. Não, ela te deixa leve para trabalhar, né? Mas a agenda está ali. Então, hoje a gente trabalha de uma forma muito mais informal em alguns aspectos, de deixar o ser humano mais leve, mas seguindo uma metodologia e seguindo uma disciplina. Então, esse equilíbrio do ser humano ter uma energia mais positiva, mais descentralizada, de uma forma de ter que investir tempo, até dinheiro em coisas que não agregam valor mais, não, canaliza na melhoria do negócio. Foi muito interessante. No board, a maioria de moletom, aquele super escritório, 2 andares em Manhattan, no topo do andar 50, pessoal de moletom. E, na hora que começa a reunião, bang, né? Aquela coisa de altíssimo impacto. Então, essa coisa de criatividade com desorganização, informalidade, com a falta de estrutura, é muito de uma metodologia, de uma mentalidade que pode estar erradicada, né? Então, esses fundamentos deixam o ser humano mais leve para ter muito menor impacto, né? Você vai, eu vou leve para o escritório hoje, né? Não tem que pôr minha gravata, meu terno, não. Põe minha calça jeans, vamos embora. Toma meu café, chega, você consegue ter um impacto muito melhor. Então, esses 2 pontos estão perfeitos, Luciano. Bacana, tem mais uma pergunta aqui do Carneiro. Como tornar a disciplina em um hábito? Carneiro, eu gostaria até de dar 2 dicas de livro para você. O Poder do Hábito, então já é um bom caminho. E o outro é o Poder da Autorresponsabilidade, que é onde tira um pouco de procrastinação. Eu penso que o hábito da disciplina, o Rogério tem uma frase muito forte em todos os nossos momentos de board, nossos momentos, que é fazer as coisas certas, na hora certa, do jeito certo. Aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. E sem mimimi, né? Sem blá, 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 muita gente vai tirar você do teu foco. Mas o que eu penso que a disciplina, e aí o Rogério pode contribuir também, ela vem muito da questão do teu foco, de você saber onde que você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, e aí quando a gente fala nossa ferramenta 3, nossa ferramenta 2, dentro do nosso método da Vital Capital, você perde a disciplina. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai se mudando de caminho, vai mudando a sua trajetória. Agora, quando você tem ali um plano, e você revisita esse plano toda hora, né? Então, o Rogério falou já em outras lives, se você quiser, vai lá no nosso canal do YouTube, estão lá essas lives, falando da Control Tower, de como que você faz uma gestão, um painel de gestão. Se você está ali olhando toda hora como é que você tem que ir, onde é que você está indo, as tarefas que você tem que fazer, essa disciplina começa a se tornar um hábito. É como o painel do carro, né? Você pode, às vezes, acelerar mais, mas na hora que você bate o olho no painel, fala, opa, deixa eu tirar o pé da velocidade. Aí você começa a cair velocidade, opa, estou muito devagar. Então, você tem que estar olhando ali o teu painel de controle, a Control Tower, que o Rogério sempre fala, a torre de controle, para que você tenha a disciplina de eu estou indo no caminho. O que eu gosto de trabalhar, e depois eu queria escutar um pouco do Rogério, o que eu, Luciano, gosto de trabalhar, são muitos slots, quer dizer, a hora que eu vou fazer alguma coisa, eu paro e só falo aquela coisa. Então, se eu vou responder o WhatsApp, aqueles 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos que seja, eu vou responder o WhatsApp. Eu não estou usando o banheiro nessa mesma hora, eu não estou comendo, eu não estou falando com outra pessoa. E o que eu vejo muito, as pessoas distraem o cérebro. Então, elas querem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e aí nenhuma delas sai bem feita, nenhuma delas sai focada.
Então, acho que esse é um ponto para a disciplina. A segunda coisa é quebrar as metas, as coisas em pequenas tarefas. Porque a disciplina, quando você sabe, olha, aquele horário eu vou bater falta, como o Rogério usou o exemplo ali do Neto, ele não marca mais nada, ele não marca namoro, ele não marca natação, ele não marca um call, ele não atende o telefone. Então, é tirar disciplina, na minha opinião, hoje, depende muito da gente tirar tudo que a gente chama de distraction. O Rogério usa dos ruídos, né? A palavra que o Rogério sempre usa dos ruídos na execução, dos ruídos nas reuniões. A hora de fazer aquilo é a hora de fazer aquilo. Acabou, você vai para a próxima tarefa. Faz sentido, Rogério? Eu queria um pouquinho do teu... Não, completamente, Luciano. Isso eu gosto de tentar simplificar, né, as coisas. Eu vou falar duas palavras: importante e disciplina. Se é importante para você, você vai criar disciplina para fazer. Você vai criar tempo. Se você não está criando tempo e disciplina para aquilo, questiona se você quer aquilo mesmo. Eu falo do Neto. Ele queria ser um dos melhores batedores de falta. Então, ele tinha disciplina e investiu o tempo. Então, a disciplina, você pode colocar, e a gente vê muita empresa, coloca aquela agenda diária, agenda semanal, agenda mensal, e aí as pessoas param de fazer, por quê? Se não é importante, não está fazendo. Então, tenta calibrar isso. O Luciano falou de muita metodologia, muito livro, perfeito, mas se você não está tendo investimento do teu tempo e organizado naquilo, você não está colocando importância. Então, você me desculpa desafiar o fundamento básico da disciplina, né, Luciano? É importante. Então, faça. Então, esses fatores de organização, ter uma referência, ter uma agenda, o slot faz a diferença para a tua eficiência, mas se questione, é importante ou não? Se você não está investindo time, se você não está investindo o seu tempo, talvez não está sendo importante. E se é importante você não está investindo tempo, aí eu vou criticar um pouquinho a tua realmente básica performance como um gestor, como um empresário. Bacana. A gente usa muito aquela matriz de importante e urgente que a gente tem na ferramenta 3, pessoal. Quem quer usar, usa a ferramenta 3, tem lá a matriz de o que é urgente e importante, é o que você tem que estar disciplina. É você fazer e se disciplinar, está ali. Não perder seu foco. Muito bom, muito bom. Rogério, queria agradecer. Rogério sai de férias agora das lives. A gente vai dar umas férias aí de verão aqui do Hemisfério Norte. E voltamos, então, com as lives durante o mês de julho. A gente não vai ter lives aí pela questão das férias também no Brasil escolares, mas principalmente das férias aqui no Hemisfério Norte. Então, a gente retoma com as lives, com esse programa de give back nosso para a sociedade a partir de agosto. Então, queria fazer um agradecimento, Rogério, da sua disciplina em estar aí 1 hora mais cedo, às vezes até 3 horas mais cedo que a gente, aí, às vezes no inverno. E queria uma palavra sua aí, uma recomendação, até uma palavra de disciplina para esse momento de Brasil, esse momento de mundo, esse momento do ser humano. Essa é uma boa pergunta, mas eu vou responder. Façam perguntas. Perguntar é a chave de tudo na vida. Se questione. Questione vai dar clareza para você. Então, faça as boas perguntas. Isso direciona a vida. Legal, Rogério. Pessoal, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Espero que quem estiver em férias no Brasil, umas boas férias. Férias de verão na Europa e nos Estados Unidos, umas boas férias. E retomamos, então, com as nossas lives a partir aí da primeira semana de agosto, ok? Forte abraço a todos. Uma boa semana. Tchau.